boa tarde a todas e todos. Esta é mais uma mesa redonda do Congresso UFBA 75 anos. Nossa mesa redonda, nesse momento, é a mesa redonda Aonde vai a China no conflito com os EUA? Eu sou Jorge Almeida, professor do Departamento de Ciência Política dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Ciência Política e membro do grupo Pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia. Nós vamos ter aqui hoje, nesta mesa, a professora Isabela Nogueira, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Renildo Souza, da Universidade Federal da Bahia. Ambos pesquisadores, já com uma produção consistente sobre a China, né, especialmente esse período de emergência da China hoje, do ponto de vista internacional. E nós tínhamos uma outra colega que estaria presente, a professora Ana Garcia, mas, infelizmente, de última hora, ela teve uma outra atividade que ela teve que cumprir e, infelizmente, não vai poder participar hoje da mesa. Então, bom, sem mais delongas, a gente saúda todos vocês, saúda o Congresso, agradece aqui o apoio, né, dos colegas que estão aí dando esse apoio operacional, Bianca, Vitor e Adila, e eu passo, então, a palavra para a professora Isabela Nogueira, que terá 30 minutos para fazer a sua exposição. Assim também peço a Isabela e a Renildo que acrescentem a seu critério outras indicações de referências acadêmicas que acharem importantes. Olá, muito boa tarde a todas e todos. É uma enorme satisfação participar desse encontro. É sempre um grande prazer estar aqui na UFBA, ainda que virtualmente dessa vez, né? É uma universidade que eu guardo um carinho muito grande. Já tem várias oportunidades de colaboração, né, com diferentes departamentos. Então, é verdadeiramente uma enorme felicidade participar desses 75 anos da Universidade Federal da Bahia e aceitar esse gentil convite, tanto do Jorge quanto do Renildo, para integrar essa mesa com um tema tão quente, com um tema tão atual, com um tema tão cheio de questões para a gente, né, que é onde vai a China no conflito com os Estados Unidos. Então, vou começar a minha apresentação, panorama geral, né, o debate geral que está por detrás dessa questão tem sido, enfim, trazido à tona de maneira muito intensa, de várias formas, dentre elas pela capa recente aí da Foreign Affairs, com essa ideia de que nós estamos, então, dentro desse debate atual, aí se referindo à ideia de uma emergência de uma nova Guerra Fria, né? Estaríamos diante do quê? Então, sobretudo, aí de um mundo dividido, de um lado Xi Jinping, de outro Biden, e essa ênfase em reproduzir essa ideia de que estaríamos atravessando uma reprodução com novos termos, claro, mas uma reprodução, uma nova versão de uma Guerra Fria 2.0, né? Isso, recentemente, o Mearsheimer, um autor realista de relações internacionais estadunidense, falou com todas as letras, né, esse engajamento com a China foi um erro colossal, né, nas últimas décadas, e que agora, enfim, estariam os Estados Unidos colhendo os frutos negativos desse processo. Eu, no entanto, não gosto dessa narrativa de que a gente estaria diante de uma nova Guerra Fria, eu não endosso esse tipo, eu acho bastante anacrônico por muitos motivos, né? Um deles é o fato de que as ligações comerciais e produtivas entre China e Estados Unidos são muito profundas, são muito estreitas. Da mesma forma, a pressão da burguesia norte-americana é muito forte para manter boas relações com os chineses. Um exemplo disso é a visita super recente do ex-presidente, do ex-chairman do Goldman Sachs, que foi recebido na China com honras de Estado, foi muito bem recebido no país, ali tentando fazer essa mediação, né, tentando ser recebido como esse mediador possível de boas relações entre China e Estados Unidos, né, fazendo com que esse termo, como eu já falei, seja bastante anacrônico. Então, a gente não está aí diante do enfrentamento de blocos, mas sim do enfrentamento entre grandes potências, tá certo?
A segunda grande narrativa que a gente escuta dentro desse debate atual do conflito China-Estados Unidos é que a gente estaria, então, diante de uma transição hegemônica, né? Os debates ali das longas transições, enfim, depois seja os debates trazidos pelo Sistema Mundo, sejam trazidos por outras teorias críticas de relações internacionais, ou mesmo os realistas mais convencionais voltam a falar da ideia de que a gente estaria, então, de uma transição hegemônica, né? No entanto, se por um lado é fato que, do ponto de vista tecnológico, a China tem se aproximado de maneira bastante rápida dos Estados Unidos, do outro lado, do ponto de vista de poder militar, do ponto de vista de moeda, do ponto de vista de soft power, a distância entre essas duas potências é muito grande, né? Então, é nesse sentido que eu tendo a enfatizar a terceira narrativa, ou a terceira interpretação do que estamos diante, que é a ênfase no fato que nós estamos diante de mudanças expressivas no regime global de acumulação capitalista, né? O capitalismo passou nessa segunda metade do século XX pelo keynesianismo de bem-estar, depois pós-anos 80, para o neoliberalismo financeirizado, e agora, então, estaríamos diante de uma nova forma, uma nova manifestação da regulação desse capitalismo global. Essas mudanças, né, no regime de acumulação capitalista aparecem, se manifestam de muitas formas, né? Muita gente tem diagnosticado, ou tem narrado, ou tem enfatizado a crise do capitalismo na sua forma neoliberal, e o Fiore chama disso da síndrome de Babel, né? Que é essa ideia da própria potência hegemônica colocando abaixo uma parte da institucionalidade, nesse caso neoliberal, que ela própria criou. Então, a gente volta a assistir essa volta do Estado, esse ativismo estatal, mesmo no próprio Estados Unidos, né? E promovida e levada adiante, tanto por contradições internas da própria economia política estadunidense, quanto por conta da competição intercapitalista com a China. O pano de fundo, né, global, o pano de fundo estrutural dessas transformações está localizado, ou encontra aí uma ressonância muito fina com isso que a gente chama da Revolução 4.0, Revolução Industrial 4.0, junto com uma transição energética global, que se espera que aconteça rapidamente, né? Essa nova Revolução Industrial, ela muda a forma da gente produzir, né? Ela muda tudo, agora deveria se tornar inteligente, né? A manufatura inteligente, as fábricas inteligentes, mas também as cidades inteligentes, o trânsito inteligente. A gente veria manifestações, o que seria uma transformação tecnológica baseada em tecnologias disruptivas, como Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, esses sistemas ciberfísicos, cloud computing, 5G, e daí vai também se transformando em mudanças estruturais no tecido produtivo e no tecido social, portanto, com um caráter transversal, né? Não é um caráter ali que está uma transformação tecnológica que está afetando exclusivamente os setores de ponta das economias. Não, muito pelo contrário, ele tem um caráter transversal, vai da agricultura, da forma como a gente produz comida, até a forma como a gente administra e regula o trabalho, por exemplo. Então, isso transforma a forma das sociedades de produzir, de organizar suas cidades, de organizar a vida social, de fazer guerra, tá certo? Então, você vê uma transformação de um paradigma produtivo com impacto, portanto, na própria regulação do modo de produção, né? E isso, obviamente, tem impactos na definição do que são os recursos estratégicos dessa economia mundial, né? Seja agora a entrada do lítio como uma dimensão muito importante, como recurso estratégico, seja do ponto de vista dos dados, né? Os dados se transformando aí no novo petróleo, né? Então, e dentro dessa transformação dura nos paradigmas tecnológicos, também novas formas vão emergindo de controle social e novas formas de precarização do trabalho,
né? É o que o pessoal que teoriza a respeito de capitalismo de vigilância, capitalismo digital, capitalismo de plataformas, por exemplo, tem teorizado e tem conceitualizado, né, nos últimos tempos. Essas transformações gerais no capitalismo, né, de forma estrutural, né, elas têm acontecido ao mesmo tempo com um processo contínuo de escalada militar e de acirramento militar na relação China-Estados Unidos, que avançou muito rápido, inclusive agora durante a pandemia, né? Inclusive agora, sobretudo, você pega, por exemplo, nesses últimos 2 meses, 3, 4 meses, a quantidade de fatos estilizados que a gente pode elencar para demonstrar o acirramento desse processo são muito numerosos, né? Então, a gente tem Biden articulando a sua estratégia de contenção integrada em relação à China, articulando ali, sobretudo, amarrando com os seus parceiros estratégicos esse processo de contenção. O Quad é, obviamente, a vertente, né, o braço mais definitivo dessa estratégia, né, essa aliança de Estados Unidos com Japão, Austrália e Índia para fazer frente, exatamente um cerco, né, um quadrilátero, cercando ali estrategicamente a China, e junto disso vários dos seus desdobramentos, como por exemplo o submarino nuclear, que deve monitorar as águas ali do Pacífico, baseado na Austrália, mas com apoio do Reino Unido e dos Estados Unidos, a segunda fase do exercício Malabar 2021 com os países do Quad e o crescimento da presença dos Estados Unidos no Sudeste Asiático também, sobretudo na Filipinas, via os seus war games em parceria com os filipinos, né, com o governo filipino. A China, por outro lado, também segue se mobilizando, também segue respondendo militarmente a essas crescentes tensões, né? Ela teria sido acusada de ter testado um míssil hipersônico nuclear com capacidade de chegar no território norte-americano nos últimos meses. O governo chinês nega ter desenvolvido esse tipo de tecnologia. De toda forma, independente da guerra agora de narrativas que ficam entre os dois governos, o que a gente tem é uma mudança no xadrez geopolítico nessa relação bilateral, né? Uma mudança na balança de poder com, agora, alegadamente, a China com capacidade de atacar nuclearmente os Estados Unidos, né? E, no meio disso, muitas frentes aí possíveis de vulnerabilidade em volta da China. Seja a possibilidade ali de disputas em torno de Taiwan, do Mar do Sul da China, das ilhas Diaoyu, Senkaku, com relação ao Japão, as rotas entre China e Golfo Pérsico, incluindo, por exemplo, o Estreito de Malaca. Então, uma Ásia ali extremamente sensível ao crescimento dessa intensificação do acirramento das tensões dessa relação bilateral, né? Ao mesmo tempo, a gente viu um crescimento exponencial dos gastos militares estadunidenses nos últimos anos, tá certo? Em 2020 se chega a um novo recorde de gastos militares. A gente tinha ensaiado aqui, os Estados Unidos tinham ensaiado um recuo nos seus gastos militares depois de 2010. No entanto, isso volta a escalar durante o governo Trump e chega ao pico aí de 778 bilhões de dólares, mais do que a soma dos 10 próximos, das 10 próximas potências, na China incluída. Então, a despeito de toda a retórica em torno do crescimento dos gastos militares chinesa, não é uma retórica vazia, né? A despeito de todo o argumento em torno do crescimento dos gastos militares chineses, a distância em relação ao gasto norte-americano é muito extraordinária. Bom, como os chineses têm visto essa quantidade de transformações, né? Como é que eles têm se posicionado em relação a essas transformações globais, em relação a esse processo, né? Como é que eles manifestam, né, essa visão do crescimento do embate com os Estados Unidos, né? Eu peguei aqui um documento que é especialmente importante, é uma
o IDDS é uma Investment Driven Development Strategy, é uma estratégia de desenvolvimento orientada pela inovação, que é um documento especialmente importante, um plano nacional especialmente importante, porque ele funciona como um guarda-chuva e que é assinado e endossado tanto pelo Conselho de Estado quanto pelo Comitê Central do Partido Comunista. Então, ele tem esse poder aí de guarda-chuva, né? E eles falam que essa transição no paradigma tecnológico, então, da perspectiva chinesa, caracterizada da seguinte forma, né? Uma nova rodada de revolução tecnológica global, mudança setorial e mudança militar está acelerando. E a exploração científica está se desenvolvendo em todas as escalas, do microcósmico ao cosmológico. Um grupo de novas tecnologias que são revolucionárias, inteligentes, verdes e ubíquas, estão mudando a forma, estão mudando o cenário competitivo global e mudando o poder relativo das nações. Né? Há claramente uma visão ali direta entre as transformações estruturais pelas quais que a possível mudança no paradigma tecnológico pode trazer para o capitalismo global e, com isso, os impactos na posição relativa de poder das nações. Ou, como o Barry Norton resumiu recentemente, essa pode significar oportunidade para ultrapassar, bem como perigo de ficar mais para trás. Isso pode tanto significar uma possibilidade, depois da China ter perdido ter perdido o bonde, né, da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial e da terceira Revolução Industrial, né, depois da emergência do capitalismo nas sociedades europeias, enfim, sua disseminação para o sistema mundial, agora seria, então, um momento de mudança nas placas tectônicas e de possibilidade de mudança nesse poder relativo das nações. Então, nesse sentido, como é que a China entra nessas mudanças de paradigma tecnológico e, portanto, nessa quarta revolução industrial? A China tem uma longa história de política industrial, é uma coisa que caracteriza a sua trajetória de desenvolvimento socioeconômico, mas essa atual política industrial está focada, sobretudo, numa revolução tecnológica emergente, né? Então, em outros termos, se uma década atrás a política industrial estava focada em replicar as capacidades industriais dos países centrais, agora o catch-up não é mais o caso, né? Simplesmente emparelhar com as demais nações não é mais o caso. A China quer liderar indústrias nas quais não há oligopólios consolidados, né? Nas quais não há oligopólios consolidados. E essa é a possibilidade que um momento de transição no paradigma tecnológico pode trazer. Né? Esse é o caso, por exemplo, de energias verdes, né? Mas em muitos outros. E, obviamente, no momento de transição energética, isso ganha ainda uma outra dimensão estratégica. Mas, por exemplo, no caso de energias verdes, ou tudo que faz parte do pacote dessa quarta revolução industrial, inclusive o 5G. E, com isso, ocupar posições de comando na atual revolução tecnológica. Né? Tecnologia, quanto mais pessoas usando, mais valor ela tem. Né? Então, quanto mais a China conseguir ocupar posições não mais de chão de fábrica na produção de bens tecnológicos, mas de firmas líderes, detentoras da marca e do conteúdo tecnológico desses bens que estão sendo usados mundo afora, né? Mais a dimensão estratégica de poder de um país na cadeia global de valor é efetivamente exercida. Tá? Essa é a busca, né, por ocupar o maior número possível de firmas líderes dentro de uma transição tecnológica absolutamente estratégica e importante. O embate com os Estados Unidos na perspectiva chinesa, enfim, tem sido manifestado de maneira mais ou menos clara pelas autoridades, pela intelectualidade chinesa, da seguinte maneira, que eu vou resumir aqui rapidamente, né? Em primeiro lugar, há uma clara percepção nas lideranças chinesas de que há uma rápida deterioração da posição relativa dos Estados Unidos no cenário internacional. Isso ficou muito evidente com Trump, com a eleição de Trump, e a janela de oportunidade que isso abriu para a China, do ponto de vista de ocupar posições de destaque na agenda multilateral, né, com a saída dos Estados Unidos de muitos desses espaços.
A mudança do paradigma tecnológico, eu já falei bastante, né, até aqui, a própria crise da Síria, a crise de imigração, a falta de governança global, um clima, dificuldade tremenda de estabelecer, né, e, sobretudo na era Trump, né, de ter efetivamente uma liderança estadunidense nisso, o acerramento da guerra comercial bilateral, e inúmeras tensões estruturais internas da sociedade norte-americana, como, por exemplo, materializada na forma do Black Lives Matter, né? Depois, o próprio caos norte-americano para lidar com a Covid-19, em oposição a uma gestão da crise absolutamente eficiente, no caso da China, e, mais recentemente, o caos norte-americano no Afeganistão. Então, nesse sentido, Estados Unidos e China estariam em um processo de enfrentamento muito mais direto desde 2014, é uma data-chave, já vou falar daqui a pouco por quê, né? Um pouquinho depois da subida ao poder de Xi Jinping, mas quando ele consolida a sua política externa, né? Daqui a pouco, 2016, vem a eleição de Trump, e aí, mais uma vez, um espaço grande ali de possibilidades e oportunidades para a China, e, ao mesmo tempo, um período de muita instabilidade e imprevisibilidade nesse sistema internacional. Essas são palavras do ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi. A China, por outro lado, quer se apresentar como oferecendo uma rede de cooperação internacional, isso ficou muito claro no caso das vacinas, de livre comércio agora, com uma defesa, mais uma vez, né, o chutando a escada do Shang, né, as nações se desenvolvem, chegam lá em cima, chutam a escada que elas usaram para se desenvolver, no caso da China, um enorme ativismo estatal, que foi uma marca, que é uma marca estruturante da sua trajetória de desenvolvimento. Mas, quando chega a hora de apregoar isso para fora, passa a se tornar um defensor do livre mercado. Segurança e paz, multilateralismo, a gente viu uma atuação muito proativa da China, seja na OMS, na Organização Mundial de Saúde, ou também na OMC. Políticas de não condicionalidades, que é uma marca estrutural da sua política externa, e o discurso de win-win, ganha-ganha, sobretudo em relação às nações do Sul. Né? E, recentemente, um gol de placa da China na criação de uma área de livre comércio, a RCEP, uma área de livre comércio na Ásia-Pacífico. Nesse sentido, até que novos valores, normas e regras estejam estabelecidos, o mundo vai enfrentar um longo período de caos e desordem. Essa é a visão, a leitura de Yang Shuitong, que é um dos principais autores realistas, na verdade, o pai de uma escola chinesa de relações internacionais, o realismo moral, né, que Yang Shuitong vai resumir desse jeito, né? Que antes de uma ordem com mais influência chinesa, o que a gente vai ter é um mundo e uma ordem muito mais instável e com intensas disputas. A gente vê uma China se preparando para a intensificação dessas disputas. Armas nucleares podem deter uma guerra mundial, mas o protecionismo, as sanções, rupturas políticas e crises vão continuar crescendo. Nesse contexto, vou usar meus últimos 9 minutinhos aqui para falar de como fica, então, essa grande estratégia e o enfrentamento no governo Xi Jinping, né? De que forma Xi Jinping vai consolidando um jeito próprio, né, de fazer política externa, de entrar nesse embate aí de cabeça em relação aos Estados Unidos. A gente viu uma mudança expressiva na política externa chinesa, né, depois que Xi Jinping assume o poder. Ele assume no final de 2012, 2013 consolida esse poder, né, tanto como secretário-geral do partido quanto presidente da China. Em 2014, essa política externa ganha forma de maneira mais efetiva, né, uma nova era do poder chinês, ou o Zhongguomen, né, o sonho chinês de Xi Jinping que vai se consolidando, o que significa agora falar de uma China forte do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, científico e militar. Né? A gente vai vendo um país que vai abandonando mais e mais essa política externa, até então conhecida como desenvolvimento pacífico, e vai embarcando mais e mais na nova era do desenvolvimento chinês, ou de uma China assertiva, né? Uma política externa assertiva. Né? Vai saindo da política externa low profile para uma política externa que quer resultados. Né? A gente vê isso se materializando na forma muito efetiva de algumas relações
bilaterais muito importantes do ponto de vista geopolítico para a China, como, obviamente, o caso mais importante de longe, essa parceria bilateral com a Rússia, mas também com o Paquistão, também com o Irã, e do outro lado, como eu já tratei anteriormente, Estados Unidos se tornando mais e mais agressivo e militarizado com os seus parceiros tradicionais do Quad, nesse caso Japão, Índia, Austrália, mas também com outros aliados tradicionais, sobretudo Filipinas, Reino Unido, Nova Zelândia, em alguns momentos Coreia do Sul também. Algumas pessoas vão chamar isso da diplomacia do lobo guerreiro, né? Fazendo referência a um filme chinês, uma espécie de um Rambo versão chinesa. Tudo isso está acontecendo, essa mudança na política externa sobre Xi Jinping está acontecendo ao mesmo tempo em que a China está mudando o seu padrão de acumulação de uma economia puxada pelo investimento em infraestrutura. Né? Atenção, a China nunca foi um caso de export-led, a China nunca foi um caso de crescimento puxado pelas exportações, mas ela vai migrando de uma economia com muito investimento e puxada, cuja determinação do ciclo econômico é o investimento. A gente está falando de 44% do PIB em investimentos em ativos fixos, né? Mais do que o dobro do que outros países da OCDE estão investindo e mais do que qualquer outra economia já investiu de maneira estruturada ao longo do tempo. Mas ela está migrando de uma economia, então, puxada pelo investimento para uma economia puxada pelo investimento em inovação. Né? Inovação. Não significa reduzir o papel do investimento, o investimento continua guiando o crescimento, mas as elasticidades mudam e o modelo desse Estado Nacional desenvolvimentista vai se reafirmando, sobretudo com uma ênfase agora nessas novas tecnologias. O que significa ser puxado pela inovação? Claramente, assumir a liderança em padrões tecnológicos que têm utilidade global e ter um número crescente de firmas líderes igualmente globais. Né? É isso que define poder numa cadeia global de valor. E, ao mesmo tempo, um país que vai tentando evitar os chamados 3 erros dos Estados Unidos, né? Que são, em primeiro lugar, a desindustrialização, né, que seria um desses problemas estruturais da economia norte-americana, com impactos, inclusive, do ponto de vista distributivo. Né? E, em segundo lugar, as desigualdades gritantes, que são a marca estrutural dos Estados Unidos, né, inclusive com racha racial absolutamente dramático, e a vulnerabilidade financeira, né, o que culminou com a crise financeira, ou, na verdade, para evitar especificamente a financiarização dessa economia. São as 3 coisas ali que a China tenta evitar de todas as formas. E a gente tem visualizado essas transformações de maneira muito, muito evidente, muito clara ali, sobretudo com transformações recentes, bastante atuais, como, por exemplo, o aumento da regulação sobre o mercado imobiliário, né, que aumentou o que a gente vai chamar ali das 3 red lines, ou as regulações, as imposições ali que diminuíram, né, a possibilidade de crédito para as construtoras tradicionais e que levaram à falência recente agora da Evergrande da China. Né? Em larga medida, a falência da Evergrande não foi um raio em céu azul, não foi alguma coisa que não se esperava, mas o resultado de políticas do governo para promover essas mudanças estruturais que eles estão buscando. Né? Com isso, melhorar a regulamentação financeira do mercado imobiliário e desacelerar esse papel estrutural do investimento em infraestrutura, em construção civil, como um motor essencial dessa economia. Ao mesmo tempo, a gente também viu essas metas mais ambiciosas para o clima e para a melhora da matriz energética se manifestarem na forma aí da escalada recente do preço do carvão, levando a blackouts na China. Mais uma vez, também não é o resultado de uma política nova ou completamente ali deslocada, mas resultado desse conjunto articulado de medidas que eles estão tentando levar adiante para chegar aos resultados de um crescimento mais puxado pelo investimento. Tá? 5 minutos, Isabela. Tá ótimo, Jorge. Da mesma forma, esse aumento da regulação da internet, dos dados e os seus nexos com o capital financeiro, a gente também viu se manifestarem agora de uma forma mais
explícita com o cerco a Alibaba, a Tencent, a Didi e outras empresas chinesas com forte conexão com o capital internacional. A gente também assiste aí um crescimento de uma nova campanha contra a desigualdade, né? O discurso, o slogan atual é da prosperidade comum, né? Se manifestando aí no fim das empresas de tutoria, a redução do poder político de alguns bilionários popstars na China, né? O enquadramento de uma determinada fração da burguesia chinesa, especialmente essa com nexos fortes com o capital financeiro internacional, né? Não significa o enquadramento de todo o capital privado na China, tem frações desse capital privado que estão sendo promovidas, estão sendo estimuladas de maneira absolutamente forte. E, ao mesmo tempo, a promoção de valores familiares bem conservadores, para com isso ter maior controle sobre, e com isso levando a maior controle na comunidade LGBT+, chinesa. Né? Uma parte dessa repressão que a gente tem visto, inclusive a falta de apoio a Peng Zhuhai, a tenista chinesa, quando manifesta casos de abuso ali de sexuais com uma ex-liderança chinesa, um ex-membro do Politburo, ex-primeiro-ministro do país, vice-primeiro-ministro do país, parte, né, engrossa esse caldo aí de uma defesa e um apoio moral a valores familiares conservadores e, sobretudo, a um reforço da ideologia nacionalista chinesa. Né? E a gente vê um alinhamento desses elementos todos aí, com essas prioridades estratégicas de Xi Jinping alinhadas, né, tanto que parar a China para atingir a liderança tecnológica, inclusive em indústrias verdes, quanto fomentar o nacionalismo, enquanto o conflito com os Estados Unidos cresce forte. Né? Então, por fim, só para amarrar, aqui a China, essas mudanças no regime de acumulação global, essa guerra atual, ela não é uma guerra fria, ou uma guerra comercial, mas uma guerra por domínio tecnológico, com implicações diretas no papel hegemônico dos Estados Unidos no mundo. Né? A China agarrou a oportunidade apresentada pela nova revolução tecnológica e está aperfeiçoando seu modelo nacional desenvolvimentista 4.0, né? E suas respostas aí à revolução tecnológica e à transição energética estão ligadas a uma estratégia de se tornar uma grande superpotência econômica e política e, portanto, enfrentamento direto com os Estados Unidos. É isso, muito obrigada, Jorge, muito obrigada, Renildo, mais uma vez pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês e eu fico à disposição para debate, para perguntas e respostas. Obrigada. Nós é que agradecemos a você, não somente ter aceito a participação, mas também por essa brilhante exposição, para abrir aqui a nossa mesa. A gente queria lembrar também que aqui durante o Congresso da UFBA, além dessa mesa redonda sobre a China, há um webinário com 9 mesas, 5 mesas já foram realizadas, ainda faltam 4 mesas, teremos ainda mesas nesse segundo webinário China Atual, sexta e sábado, às 10h30 da manhã, e sexta e sábado também, às 1h30 da tarde. Todas as mesas estão sendo realizadas na sala B2. Amanhã, nós teremos, às 10h30, uma mesa sobre política e economia nas relações entre a China e o Brasil. E às 1h30 da tarde, as relações da China na América do Sul. Então, passamos agora a palavra ao professor Renildo Souza, professor do Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais e Economia. O professor Renildo está sem... Agora sim. Agora sua cara apareceu aí. Tá ok? Com a palavra, 30 minutos. Em primeiro lugar, eu queria saudar a professora Isabela Nogueira, que colabora com os nossos programas de pós-graduação aqui na UFBA há bastante tempo, participando de bancas, participando de palestras, né? Então, é uma
uma amiga importante, uma especialista importante sobre a economia chinesa. Então, é uma grande satisfação compartilhar a mesa com a professora Isabela Nogueira. Também é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com o colega Jorge Almeida, né, professor de Ciência Política da UFBA, neste segundo webinário China Atual. Eu vou tratar aqui na minha apresentação desse conflito entre os Estados Unidos e a China, falando do conflito em geral, mostrando as características desse conflito, mencionando os problemas específicos da China e dos Estados Unidos, e fazendo uma apresentação também sobre a situação geral do capitalismo neste momento. Então, vamos começar. O conflito deflagrado pelos Estados Unidos contra a China é provavelmente a questão política mais importante do século XXI. De quem será este século? Eric Hobsbawm definiu o século XX entre 1914, início da Primeira Guerra Mundial, e 1991, fim da União Soviética, como o breve século XX. Depois do brevíssimo interregno da ordem liberal, sob a liderança unipolar dos Estados Unidos, inaugura-se agora, na terceira década do século XXI, um novo período a partir da consolidação de uma nova superpotência, a China. Durante esse interregno liberal curtíssimo, até agora, os Estados Unidos e a China construíram a interdependência extensa e profunda entre suas economias, uma verdadeira simbiose. As empresas americanas deslocaram suas plantas para produzir na China, beneficiando-se da imensa e barata força de trabalho chinesa. As exportações de produtos a preços baixos inundaram o mercado americano, provocando benefícios para o custo de vida nos Estados Unidos e problemas com os imensos déficits comerciais. Os dólares acumulados pelas exportações resultaram nas reservas cambiais chinesas, as maiores do mundo. Com essas divisas, a China financia o déficit no balanço de pagamentos dos Estados Unidos através das compras de títulos públicos e privados. A partir do governo Trump, a relação com a China transformou-se em uma crise aberta. A China reforçou a desindustrialização americana, dizia Trump. Segundo o historiador econômico Adam Tooze, as importações chinesas cortaram pouco mais de 2% do emprego da força de trabalho geral nos Estados Unidos. Mas, considerando apenas a ocupação na indústria americana, houve um corte de 20% das vagas, por conta do impacto das importações chinesas. O problema hoje é que os grandes capitais americanos estão investidos na China e não querem perder suas vantagens lucrativas. Além disso, a integração das duas economias dificilmente permite o assim chamado desacoplamento. Muitos setores dependem de máquinas, equipamentos, peças e componentes chinesas, para não falar dos bens de consumo. As tarifas impostas por Trump podem causar mais prejuízos aos Estados Unidos do que à China. A disputa principal, hoje, tende a se concentrar em aspectos tecnológicos de fronteira, como semicondutores, a inteligência artificial, o 5G, a Revolução 4.0. Giovanna Higg, em uma mistura de previsão e desejo, falava que a ascensão da China tornaria mais equilibrada a correlação de forças nas relações internacionais, em benefício da segurança e paz para as nações menores. Haveria maior igualdade entre as civilizações, nas palavras de Higg. De qualquer modo, a China tende a aparecer como uma contenção da permanente agressividade e beligerância do imperialismo americano,
embora isso não tenha ainda se manifestado, como se viu nos episódios das guerras do Iraque, Afeganistão, Síria e Líbia, além dos assassinatos em diversos países pelas mãos da CIA, e ainda do patrocínio das guerras por procuração. Agora estamos assistindo uma nítida aceleração nos 2 últimos anos da confrontação entre as duas atuais superpotências. Dentro dos Estados Unidos, a sinofobia alcançou uma espécie de consenso entre os políticos, independentemente das diferentes linhas partidárias. Estados Unidos, seguidos pelo Reino Unido, Austrália e Canadá, acabam de decretar o boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Hoje, dia 9, e amanhã, dia 10, ocorre um fortíssimo movimento de cerco e hostilidade contra a China. Trata-se da assim chamada Cúpula pela Democracia, convocada pelo presidente Joe Biden, excluindo a China, Rússia, Coreia do Norte e outros, mas incluindo o Brasil, representado pelo neofascista Bolsonaro. Dentre os 110 países, todas as nações, com raras exceções do Círculo Indo-Pacífico, estão presentes, com destaque para a Índia, Japão e Austrália. A respeito do Indo-Pacífico, a revista The Economist considera que essa região é hoje a mais perigosa do planeta. O embaixador da China no Brasil denuncia a ação americana como neocolonialismo disfarçado. Nesse domingo passado, dia 5, em resposta à cúpula de Biden, o governo chinês divulgou um longo documento com aparência de estudo, com críticas contundentes ao sistema político americano. A situação da democracia nos Estados Unidos. Esse é o título do documento. Política movida pelo dinheiro, elitismo, regras eleitorais injustas, disfunções e crises. Essas são algumas das acusações do documento chinês à democracia americana. Acrescenta ainda os problemas no documento do ataque ao Capitólio, o racismo, os fracassos na crise da Covid-19, a liberdade de expressão apenas nominal. Por fim, denunciam no documento as consequências desastrosas e tragédias humanitárias com as exportações de revoluções coloridas e as ilegais sanções. É a primeira vez, parece, que os chineses passam a atacar direta e claramente as formas do sistema político e eleitoral americano. Até agora, diante das reiteradas críticas americanas em relação às liberdades e direitos humanos, os chineses geralmente defendiam-se com demonstrações do progresso material das condições de vida do povo, além da denúncia dos problemas americanos, como o encarceramento em grande escala e o racismo. Agora, a China mudou o tom, questionou valores e princípios, partiu para o ataque, digamos assim. O governo Biden, dando continuidade à obra de Trump, tem se concentrado especialmente em fomentar tensões em torno de Taiwan, com delegações oficiais para Taipei, presença permanente de corpos militares americanos na ilha, movimentos da frota naval no Estreito de Taiwan. Como se sabe, Taiwan é parte do território chinês e foi ocupada em 1949 pelo exército derrotado de Chiang Kai-shek. Em 1972, no encontro dos presidentes Nixon e Mao, fixou-se o reconhecimento pelos Estados Unidos do princípio de uma só China. No ano anterior, 1971, a Assembleia Geral da ONU, apesar da oposição em manobras dos Estados Unidos, já tinha aprovado a Resolução 2758, reconhecendo a República Popular da China como a única representação oficial chinesa, excluindo Taiwan. Pois bem, agora o governo Biden incluiu Taiwan na referida cúpula da democracia, rasgando um compromisso diplomático de 50 anos. Eric Hobsbawm falava duas outras coisas importantes para a nossa discussão. Primeiro, a impressão dele de que Gorbachev e a sua equipe, no processo que levou ao colapso do socialismo real, não, aspas, conhecessem suficientemente a natureza do mundo que governavam,
para que pudessem saber bem o que estavam fazendo, fecha aspas. Parece que dessa falha não se pode acusar a liderança atual dos Estados Unidos e da China. Os americanos querem manter a todo custo sua dominação imperial e sabem que a China é, de fato, o novo e inevitável poder desafiante e revisionista. Americanos e chineses estão conscientes do que se trata no conflito, apesar da retórica sobre democracia dos primeiros e sobre o direito ao desenvolvimento e autodeterminação nacional dos últimos. A segunda observação de Hobsbawm é de que a existência da União Soviética, não obstante todas as suas graves contradições, era um contrapeso aos Estados Unidos, levando os ricos e os governantes do mundo a olhar as necessidades dos pobres. Desse ponto de vista, para nosso historiador, os pobres foram os perdedores com o fim da União Soviética. Disse Hobsbawm, aspas, o capitalismo e os ricos, por enquanto, deixaram de ter medo, fecha aspas. De um lado, o presidente Biden fez discursos sobre os direitos da classe trabalhadora e a importância dos sindicatos. E, de outro lado, a China acabou com a extrema pobreza, miséria absoluta, e constituiu uma classe média de mais de 400 milhões de pessoas. Mas ainda há muitos pobres, como, sobretudo, os quase 200 milhões de trabalhadores migrantes do campo para a cidade, e que são, de certa forma, cidadãos de segunda classe no seu próprio país, com dificuldades ou sem acesso aos serviços sociais públicos por causa do RUCAL, o registro do seu local de nascimento, que vincula sua capacidade de ser atendido em instituições sociais públicas ao local de nascimento. No ano de 2020, os bilionários americanos amealharam 637 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, o grupo dos 0,1% da população tem uma renda 196 maior do que a renda dos outros 90% de americanos. Os 5% mais ricos possuem 2/3 da riqueza nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos e a China, compartilham a concentração de riqueza e renda no mundo, em suas sociedades. Esse é o resultado comum ao capitalismo com características americanas e ao capitalismo com características chinesas. A esquerda e a direita recorrem-se ao uso ou não da metáfora Guerra Fria. Discute-se sobre sua pertinência. Talvez essa nomenclatura seja apropriada, neste momento, para emprestar o sentido de extrema gravidade e relevância histórica do conflito entre os Estados Unidos e a China. Mas o que o conflito entre as atuais duas superpotências não é? Em primeiro lugar, não é uma disputa entre capitalismo e socialismo. Na velha Guerra Fria, apesar de todos os limites do socialismo soviético, havia o tipo de conflito político e ideológico com impacto nos processos de descolonização e nas condições da luta da esquerda no mundo. Não é disso que se trata agora. Nas últimas décadas, exatamente na era do neoliberalismo, ocorreu a ascensão global da China. Ela beneficiou-se da globalização e da abertura dos mercados para promover seu espetacular crescimento e vitorioso projeto nacionalista, enquanto os trabalhadores no mundo eram e são massacrados pelos ataques da precarização e superexploração. Os processos de mudanças dentro da China e a sua presença internacional são interdependentes, inseparáveis. Esses processos, sempre vistos pela ótica dos grandiosos êxitos econômicos da China, são, porém, carregados de contradições em várias dimensões, interna e externamente ao país. Uma configuração estrutural e profunda estabeleceu-se na economia, na sociedade, na política e na cultura da China, ao longo das reformas das últimas 4 décadas. Essa constituição estrutural expressa as relações entre a reforma do Estado e a prevalência efetiva do capital na estrutura produtiva da China. Para alguns, o governo Xi Jinping luta para reverter esse quadro. A partir dessas condições estruturais contemporâneas,
a China incorpora impactos do capitalismo mundial e, ao mesmo tempo, propaga e projeta os seus interesses e a sua influência pelo mundo. As empresas estatais e a planificação emprestam características específicas ao modo de produção da China. A regulação estatal que marcou a ascensão do Japão e da Coreia do Sul não é comparável ao elevado poder do Estado chinês. A fim de identificar a natureza da formação social da China, é preciso compreender a sua variante capitalista com a estratégica mediação do Estado. As políticas industriais, tecnológicas e comerciais, o crédito público, a coabitação de empresas públicas e privadas e a diplomacia da integração ao mercado mundial são recursos intermediários para operacionalizar o conceito de capitalismo com características chinesas. Os fatos, em vez dos meros desejos, dizem o que sobre a base econômica capitalista na China? Os fatos comprovam a predominância capitalista na propriedade dos meios de produção. O setor privado é largamente majoritário nos empregos, nos investimentos e no PIB. No quarto Censo Econômico Nacional, de 2013 até 2018, registrou-se que, neste último ano, 2018, mais de 84% das empresas eram privadas. As estatais representavam uma fração minúscula e empregavam 15,7% dos trabalhadores, sem contar as firmas coletivas. Esses dados foram divulgados em uma notícia publicada no órgão oficial da China, China Daily, em 28 de novembro de 2019. As empresas estatais e coletivas eram responsáveis por apenas 18% dos empregos no estratégico setor industrial em 2018, conforme as estatísticas oficiais. Stephen Hoff, no seu livro Desenvolvimento Desigual e Combinado da China, publicado neste ano de 2021, apresenta a tese do Estado ressurgente na China. Ele argumenta que o sistema de acumulação via exportação, com maior dinamismo do setor privado, teria sido substituído durante a década de 2010 pelo ambíguo sistema de acumulação de capitalismo de Estado, mas mantendo ainda a necessidade do impulso exportador. Para ele, Hoff, o primeiro sistema de acumulação entrou em crise com a queda de lucratividade e a diminuição relativa de crescimento econômico a partir do colapso global de 2008. Ele argumenta que a centralidade exportadora foi trocada pela orientação keynesiano-fordista. Intensificou-se a política de indústria infante para impulsionar os setores de telecomunicações, informática, digitalização produtiva, engenharia genética, biotecnologia, energia alternativa, etc., para a fronteira tecnológica, inclusive em empresas privadas articuladas ao Estado na China. Contudo, o Estado ressurgente é uma tese equivocada sobre as mudanças no período Xi Jinping. A chamada intervenção do Estado na economia não está ressurgindo. Ela sempre esteve presente nas reformas em 4 décadas, em coexistência com o capital privado e os mecanismos capitalistas. A China não inventou a intervenção do Estado na economia, não inventou a política industrial, não inventou políticas antitrustes, além de não ter inventado, obviamente, a erradicação da pobreza extrema. Fora da China, para buscar um expressivo exemplo histórico, no próprio capitalismo da Europa Ocidental, entre 1950 e 1980, houve o sucesso de políticas industriais, empresas estatais e regras convencionais antimonopolistas. O Estado francês, nos anos 1950, chegou a contar com 1/3 das empresas industriais. Como se vê, a China não inventou a política de economia mista. O capitalismo é perfeitamente compatível com tudo isso. Por isso, a China de Xi Jinping atraiu mais investimentos externos do que os Estados Unidos em 2020. De fato, não é rivalidade entre capitalismo e socialismo a natureza do conflito neste momento entre a China e os Estados Unidos. Mas então, o que é o conflito entre os Estados e a China hoje? É uma disputa pela hegemonia, como já ocorreu outras vezes na história. As duas superpotências disputam os privilégios da hegemonia na ordem internacional,
ainda hoje nas mãos dos Estados Unidos e seus aliados, Europa Ocidental e Japão. O fato é que não há ordem internacional sem força hegemônica. Atingida uma condição de superpotência, a China hoje é levada a essa disputa, tem de rever seu papel sobre a direção, as regras e as instituições da ordem internacional a respeito da economia, política, segurança e meio ambiente. Como a história mostra, a disputa da hegemonia global envolve obrigatoriamente a conquista tanto de apoios, alianças e consentimentos, quanto posições de força e dominação. É a guerra de palavras, gestos e manobras políticas da nova disputa. É a disputa persistente com momentos de variadas intensidades nas dimensões política, militar, comercial e tecnológica entre as duas superpotências. É um estado de tensão sem confronto armado efetivo, sem virar guerra quente, a não ser, talvez, guerras por procuração. A China ocupa-se em construir, com maiores ou menores dificuldades, as capacidades e recursos políticos, militares e culturais na disputa pela hegemonia. Alianças são tecidas principalmente através das relações e acordos de comércio e de investimento em todo o mundo, com destaque para a própria região asiática, como houve recentemente em um grande acordo elaborado pela China e sócios. Nos âmbitos político e militar, consolidou-se a aliança da China com a Rússia, a qual é portadora tanto de estratégico arsenal bélico quanto opositora ferrenha da OTAN. A China tem de disputar a hegemonia para assegurar suas condições de segurança e prosperidade. A disputa foi potencializada pela crise global da oferta de equipamentos e produtos médicos na pandemia, dependentes da produção chinesa. Os Estados Unidos vão lutar para recentralizar em seu território a indústria mundial mais sofisticada e forçar um bloqueio tecnológico à China, o que já não é mais possível. A China provavelmente sustentará sua competitividade superior e não repetirá o recuo japonês imposto pelos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990. Por que o imperialismo americano escalou para a confrontação? A ascensão da China, sobretudo na esfera econômica, em paralelo à crise estrutural americana, provocou a ira e a confrontação dos Estados Unidos. Depois da grande crise de 2008, constituíram-se desafiadoras e novas condições na cena internacional. O mundo conheceu a assim chamada estagnação secular da economia, inclusive a tardia e débil recuperação estadunidense, em contraste com a resiliência e dinamismo da economia chinesa, apesar da sua relativa desaceleração do crescimento. A China, em vez dos Estados Unidos, mantém-se ainda mais decisivamente como o motor que arrasta a economia mundial. No colapso econômico da pandemia da Covid-19, a China foi a única das grandes economias a registrar crescimento em 2020. Aliás, durante a prova da crise sanitária, o desempenho chinês foi imensamente superior ao norte-americano, avaliando, por exemplo, a proporção de mortes. As políticas de neoliberalismo e de consenso de Washington tornaram-se internacionalmente cada vez mais criticadas e negadas, afetando o prestígio dos Estados Unidos, o patrocinador de tais políticas. Enquanto isso, o ativismo econômico governamental ressurge em países do centro e da periferia do sistema, com destaque para o forte e exitoso desempenho do Estado chinês. Além da economia, a liderança política dos Estados Unidos vê a incompatibilidade de coexistência de valores, ideologia e regime político das duas superpotências. Já não cabe o processo tradicional de competição e cooperação com os chineses. A médio e longo prazo, a China vai se colocar em ofensiva e os Estados Unidos em defensiva. O patamar de confrontação foi estabelecido pela administração Trump e está sendo mantido e até radicalizado por Biden. A política anti-China tem aparecido como se fosse uma profecia autorrealizável. Funciona como um moto contínuo, adquire vida própria, tende à radicalização. Segundo Henry Kissinger, o Biden não quer, dentro dos Estados Unidos, na disputa com os republicanos, aparentar-se como soft para com os chineses. É um torneio para ver quem é mais anti-chinês. Esse processo de hostilidade à China já vinha sendo preparado há algum tempo. Os neoconservadores do fracassado projeto do novo século americano dos governos de Bush filho sempre tiveram a China na mira, mas a sinofobia corria sobretudo através do Congresso, como ilustra a histeria nacionalista do Capitólio diante da tentativa de compra da petroleira Unocal pelos chineses em 2005. Em 2012, a estratégia de segurança do governo Obama apontou para a centralidade da contenção da China na Ásia.
era a virada beligerante patrocinada por Hillary Clinton, então chefe do Departamento de Estado. O que se passa com os Estados Unidos? O declínio relativo dos Estados Unidos começou muito antes da ascensão chinesa. Nos Estados Unidos, os problemas domésticos se exacerbaram com a desindustrialização, as desigualdades sociais crescentes, o racismo explícito e a polarização política sem freios, enquanto na frente externa ocorreram o solavanco das políticas unilaterais do governo Trump, além da consumação de fracassos militares como o atoleiro no Afeganistão. Esses elementos têm agravado o processo de declínio relativo, lento e parcial dos Estados Unidos, que, entretanto, devem preservar no século XXI sua condição de superpotência e capacidade inigualável na esfera militar, além de sua avançada ciência e tecnologia e até mesmo a sua força econômica, com o poder do dólar e dos mercados financeiros. Mas a Giovanni Arrighi, que subestima a força americana, diz que o domínio financeiro dos Estados Unidos só se sustenta com o dinheiro e crédito dos asiáticos. Em que termos a política de Xi Jinping é vista como ameaça ao imperialismo americano? A nova Rota da Seda, lançada em 2013, é uma marca da chamada nova era da China sob a liderança de Xi Jinping, além da corrida tecnológica, a exemplo do programa Made in China 2025. Em 2019, o investimento direto chinês já cobria 188 países. Mais de 10 mil empresas já tinham sido estabelecidas no projeto da nova Rota da Seda. No fim de 2019, o estoque desses investimentos externos alcançou a marca de 2,2 trilhões de dólares, colocando-se em terceiro lugar globalmente, embora do ponto de vista dos fluxos de investimento, a China já seja a segunda em posição no mundo. 5 minutos, Renildo. Ok. Agora os chineses decidiram conquistar, a médio prazo, o prêmio máximo da tecnologia digital, ou seja, a autossuficiência no conhecimento e produção de semicondutores. Há controvérsias sobre a possibilidade dessa autossuficiência. A inteligência artificial e a internet das coisas vão viabilizar um novo modelo de crescimento focado em produtividade e inovações. O projeto One Belt, One Road, de dimensões sem precedentes, com seu conjunto de obras, comércio e finanças, é o principal movimento da China em sua estratégia de assertividade global. A nova política chinesa com Xi Jinping é explicitada, entre outros fatores, na nova Rota da Seda, na tentativa de relativa autonomia tecnológica, na centralidade do poder do Partido Comunista e na ênfase da defesa da soberania nacional em relação a Hong Kong, Xinjiang, Mar do Sul da China e Taiwan, além das políticas sobre as desigualdades sociais e meio ambiente. O Partido Estado, liderado por Xi Jinping, está elaborando a retórica, as mensagens e as imagens adaptadas ao contexto da atual luta pela hegemonia internacional através dos seguintes 4 pontos. Primeiro, comparação e contraste com o imperialismo estadunidense e ocidental, sonho chinês, resgate da civilização chinesa. 2, segurança, ordem, legalidade e justiça, combate à corrupção. 3, desenvolvimentismo, prosperidade e economia avançada. 4, nacionalismo, multilateralismo e defesa da globalização, diplomacia win-win, legitimação moral através do mutualismo e não ingerência em assuntos internos de outros países, ajuda e cooperação internacional, responsabilidade ambiental global. A confrontação é inevitável? A ascensão chinesa nas esferas econômica e política no mundo é inexorável. O tamanho e a complexidade e o elevado desempenho da economia chinesa jogam a favor dessa tendência. Diante disso, os Estados Unidos, com sua tradição imperial e apoio de potências aliadas, reagem em todas as esferas, comercial, tecnológica, política e militar, com uma grande estratégia de cerco e contenção da China. É por isso que Biden já reestruturou a aliança anti-chinesa denominada Quad, com Japão, Índia e Austrália, como a OTAN do Indo-Pacífico. O objetivo é bloquear uma transição de hegemonia através da subordinação da China, no sentido de que o Estado chinês não possa alterar a ordem internacional imperial estadunidense, ora vigente, sem prejuízo da persistência e contribuição chinesa para o crescimento econômico mundial, como avalia John Bellamy Foster. A confrontação, portanto, é inevitável. O que é essa confrontação? Todavia, por óbvio, é impossível divisar as formas, a escalada e o desfecho dessa confrontação. Uma das possibilidades mais prováveis é a aproximação, sob novas formas e contextos muito diferentes, do processo de impasse, tensões e perigos vividos pelos Estados Unidos e União Soviética. Nesse caso, razoavelmente provável, a disputa se arrastará por longo e indefinido tempo no século XXI.
Arrighi, que sempre exagera as fragilidades dos Estados Unidos, falava em 3 estratégias distintas dos Estados Unidos contra a China. A primeira era de contenção, a segunda era a guerra entre asiáticos e a terceira era a cooptação. Hoje, claramente, a cooptação não consta no repertório de ninguém dos meios políticos dos Estados Unidos. Lamenta-se a política de engajamento anterior em relação à China. Essa possibilidade de cooptação floresceu na década de 1990 com a nota forçada do fim da história de Fukuyama. Alguns no governo Clinton devem ter acreditado que o processo de conversão econômica da China levaria essa nação a ser tragada política e ideologicamente pelo modelo americano. No limite das opções discutidas por Arrighi, sobraram a contenção e o patrocínio da guerra entre os asiáticos para imobilizar e subordinar a China. 2 ideias merecem ser criticadas. A primeira diz respeito a uma suposta lei transhistórica de inevitabilidade da guerra, divulgada por Graham Allison, sob a denominação de armadilha de Tucídides. A possibilidade, mas não a inevitabilidade da guerra, não decorre de reprodução de circunstâncias da antiguidade, mas sim das contradições históricas específicas do capitalismo, inclusive das rivalidades entre as grandes potências capitalistas. A segunda ideia lembra uma ilusão do início do século XX, no sentido de que a profunda integração econômica alcançada no mundo hoje, sob a forma de interdependência entre Estados Unidos e China, bloqueia a possibilidade de guerra que pesa sobre a humanidade. Então, eu terminei minha apresentação, ficaria por aqui. Acho que ficou dentro do tempo, né? Obrigado, Renildo, pela sua exposição, também bastante abrangente. A primeira constatação que a gente tem das 2 intervenções, exposições, é que realmente não existe explicação fácil, né, para o processo da emergência chinesa, nem dos conflitos que nós temos aqui. Aparecem, né, de vez em quando, aí, algumas explicações fáceis, e nós vemos que a questão é bastante complexa, envolve um conjunto de fatores, atores e sujeitos políticos que estão presentes hoje na vida, na nossa vida planetária, né? Tem aqui 2, nós temos ainda um tempo bom, um pouco mais de 20 minutos. Tem 2 questões que foram colocadas aqui pelo público, eu vou colocar as 2, depois colocar uma questão aqui minha também, para a gente recolocar a palavra para Isabela e Renildo. A primeira, de Paolo RGS, ele diz que sempre achei que a capacidade de gerar e vender produtos em grande escala, ao custo ínfimo de produção, com mão de obra, tinha um papel forte no crescimento chinês. Me enganei sobre isso. E a segunda, de Geraldo Araújo, nessa guerra, como fica a questão da emancipação humana. A questão que eu colocaria é o seguinte: as 2 falas têm uma série de convergências, né, e abordagens diferentes sobre alguns aspectos, ou pelo menos o uso de termos diferentes, não necessariamente, às vezes podem parecer diferentes, mas a gente pode tentar esclarecer um pouco isso. E ficam algumas perguntas do tipo: a Guerra Fria evidentemente não no sentido que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas mesmo que seja no sentido metafórico, né? É uma guerra fria ou é uma guerra pela hegemonia tecnológica, e, portanto, uma guerra pela hegemonia da 4ª Revolução Industrial? É um conflito capitalismo versus socialismo ou é uma disputa pela hegemonia do capitalismo, né? É um conflito com escalada militar, né, com uma integração, e ao mesmo tempo com uma integração, né, uma interface de capitais que dificultam esse processo de ruptura, de um eventual processo de ruptura. Então, fica mais ou menos claro que isso vai ser um processo de disputa, de confrontação mais ou menos longo. E como é que vocês veem isso, né? Realmente é um processo longo, vai se dar, apesar do conjunto de conflitos que estão ocorrendo nas diversas áreas, de uma forma pacífica? E finalmente, como é que fica a Europa dentro disso tudo, né? A Rússia tomou um posicionamento mais claro em relação
a China, existe uma complementariedade muito grande entre os dois estados. Na Europa, a Inglaterra tomou uma posição bem clara em relação aos Estados Unidos, assim também como essa composição de forças, de alianças econômicas, políticas, diplomáticas e militares na Ásia, né, dos Estados Unidos com a Índia, com o Japão, com a Austrália. Como é que fica a Europa, especialmente a Alemanha, a França, a Itália, dentro desse contexto de disputa, sob pressão, de um lado, dos Estados Unidos, sob pressões da Rússia, inclusive por conta da questão energética, e, por outro lado, sendo atraídas pelas relações econômicas e os potenciais de relações econômicas com a China, mesmo porque a Rota da Seda termina na Alemanha, né? O projeto da nova Rota da Seda. Então, como é que vocês entenderiam isso? Chegou mais uma pergunta aqui, de Beatriz Andrade, que coloca o seguinte, para a professora Isabela: a China quer e tem capacidade para moldar uma nova ordem internacional? Eu passaria a palavra, nós temos aí 19 minutos, então a gente pode dar aí uns 8 minutos para cada um, né? 8 minutos para a Isabela, 8 minutos para a Renildo, e no final a gente faz o fechamento dentro do horário. Obrigada pelas perguntas, elas são muito boas, todas elas aí, tem uma sucessão de excelentes perguntas. Tenho que dizer também que eu gostei muito da apresentação do Renildo, gostei demais, não poderia concordar mais, espero ver esse texto publicado em breve, espero que se transforme em um artigo que circule também. Então, aí, parabéns à mesa, à organização, pela qualidade das perguntas e pela apresentação aí do meu colega. Bom, o Paulo pergunta se, afinal de contas, ele teria se enganado, né? Se, por acaso, então, essa ideia de que o modelo chinês passou por capacidade de gerar e vender produtos em grande escala, a um custo ínfimo de produção, se isso não teria tido um papel forte no crescimento chinês. Paulo, sem dúvida nenhuma, o fato da China ter gerado uma escala de produção absolutamente inigualável até aqui, né, no capitalismo, foi um ponto de inflexão para a possibilidade até de surgimento e desenvolvimento das cadeias globais de valor. Né? A escala dessa proporção, a redução dramática dos custos de produção, e com isso essa inundação, né, de produtos chineses mundo afora, sem dúvida nenhuma um elemento importante para o crescimento chinês e para a transformação, inclusive, do capitalismo global. Né? No entanto, o meu ponto é que não é isso que explica a trajetória de sucesso do desenvolvimento chinês. Né? Em outros termos, o grande elemento, o grande pulo do gato para a gente que estuda desenvolvimento é como a China não ficou presa nesse estágio, né? Como ela não se transformou pura e simplesmente numa maquiladora ou numa economia de enclave, onde os investidores estrangeiros fizessem o que quisessem, depois exportassem tudo e nada ficasse do ponto de vista de valor adicionado. Né? A grande característica forte da trajetória chinesa é o fato de que esse processo de inserção nas cadeias globais de valor efetivamente começa por baixo, mas é o único país, note, eu ousaria dizer isso, é o único país que consegue se inserir por baixo nas cadeias globais de valor e vai subindo ao longo do tempo, vai galgando posições, graças a um monte de fatores complexos que vão muito além de um processo ou na verdade que são antagônicos até, eu diria, a um processo de liberalização, a um processo de crescimento puxado pelas exportações e daí vai. Vai ser justamente a existência desse Estado forte, desse Estado com uma parcela expressiva de empresas estatais, não financiarizado, com muitos bancos estatais, uma abundância de crédito, uma política industrial absolutamente ativa, uma política macroeconômica condizente com esse crescimento, um sistema nacional de inovação, né? Esse Estado que não é só um Estado investidor, é um Estado investidor, regulador, planejador, depois mais e mais vigilante também
É isso que o Reinaldo chamou de um capitalismo de Estado com características chinesas, outros autores vão chamar de um nacional desenvolvimentismo 4.0, né, uma versão aí mais robusta ainda das experiências anteriores de nacional desenvolvimentismo. Né? Então, assim, o desenvolvimento é muito além, né, ele vai muito além, ele transcende essa dimensão desse papel que foi muito importante, sem dúvida nenhuma, teve uma utilidade ali no crescimento nessa trajetória de desenvolvimento chinês, mas o ponto é que não ficou preso a isso. Né? O risco era ficar preso a isso, a ser esse fornecedor de produtos muito intensivos em mão de obra, superexploração do trabalho, e daí vai para o restante do mundo, e com isso que o subdesenvolvimento se repetisse, né? E ficasse se repetindo. Depois a pergunta do Geraldo é muito boa, como fica a emancipação humana nessa disputa que eu e o Renildo concordamos, não é uma disputa de blocos, não é uma disputa de capitalismo versus socialismo, a gente está falando sim de um modelo de desenvolvimento chinês que é em essência antiliberal, antineoliberal, ele não adere ao consenso de Washington, né? Ele não adere à financiarização, ele vem com outro projeto de desenvolvimento, então, portanto, um projeto de desenvolvimento que é sim alternativo, mas que está dentro dos marcos do capitalismo, tá? Que está dentro dos marcos do capitalismo. Então, e aí, como fica a emancipação humana nisso? Né? Como fica a emancipação humana? Eu diria que os horizontes de emancipação humana dentro desse embate são, até aqui, a história é dinâmica, ela vai evoluir, vai vir muita luta pela frente, mas as possibilidades de emancipação humana, até aqui, elas são dentro do marco, elas estão restringidas pelos limites e as camisas de força, que é a extração de mais-valia, o fetiche da mercadoria, esse processo do capitalismo enquanto uma forma de alienação e subjugação humana vai continuar se desdobrando e se refazendo. Né? Então, é evidente que tem muitos elementos que são transformadores para a nossa ordem. A redução da miséria na China, por exemplo, é absolutamente revolucionária. Absolutamente revolucionária. Né? Ela é absolutamente, do ponto de vista da emancipação humana, ela é um pré-requisito para que essa emancipação aconteça. Né? No entanto, o que eu argumento, nesse sentido muito alinhada com o Renildo, é que não há horizontes radicais de transformação social em curso. Né? Até aqui, o modelo chinês não apresenta um horizonte de emancipação humana estrutural. Ele não representa isso. Né? Ele representa um modelo diferente de desenvolvimento dentro do capitalismo, mas não um modelo radical de emancipação humana. Tá? Depois, tem uma pergunta, antes de ir para as perguntas do Jorge, são muito difíceis, tem uma pergunta da Beatriz sobre se a China tem capacidade ou até quer, né, moldar uma nova ordem internacional. Né? O processo de se fazer, de se construir uma institucionalidade nova, né, nesse ordenamento internacional, ele vai se dando de maneira quase silenciosa, né? E aos poucos. Então, eu argumentaria que, nesse momento, por exemplo, a disputa ela se dá de maneira mais direta do ponto de vista tecnológico entre China e Estados Unidos, e ali a gente vê uma China que está disputando, e eu diria, tem capacidade para moldar alguns dos elementos diretivos ali do domínio tecnológico e dos impactos que isso tem para a organização econômica global. Ali a China está chegando forte, mas, no entanto, em muitas outras frentes, visto que a gente convenciona chamar, né, de um exercício de hegemonia e, portanto, da capacidade de um país de forjar elementos estruturais para o funcionamento da ordem mundial, ainda estão longe de serem alcançados pela experiência chinesa. Então, isso vale, sobretudo, ainda do ponto de vista, por mais que a China tenha ali crescido do ponto de vista da sua influência militar global, ainda é um sistema hegemonicamente controlado pelos Estados Unidos. Do mesmo vale para a moeda, né? O poder estrutural dos Estados Unidos e do dólar para forjar o sistema monetário internacional em que a gente opera define, em larga medida, uma ordem internacional de dominância do dólar, né? Que o renminbi tem um papel ali absolutamente marginal. E mesma coisa do ponto de vista de soft power,
né? Então, eu diria que dentro do marco do capitalismo, né, o exercício hegemônico, de alguma forma, ele vai se forjando, né? Ele vai se definindo. E agora a gente provavelmente passa por um processo aí de transição hegemônica, provavelmente aí linkando com a pergunta do Jorge, provavelmente longo, né? Provavelmente longo. Assim, eu não tenho bola de cristal, eu tenho que falar sobre futuro, né? Um desconforto enorme de, né? Eu gosto da história, um desconforto enorme de traçar cenários, mas tudo que o que a gente parece ter pela frente é, sem dúvida nenhuma, um processo muito, muito longo aí de embate não entre capitalismo versus socialismo, na minha visão, mas entre duas superpotências que pode caminhar para um processo de transição hegemônica, Talvez a gente esteja no comecinho, né, desse processo, de forma mais evidente do ponto de vista tecnológico, menos aí do ponto de vista da moeda, menos do ponto de vista militar, e menos do ponto de vista de soft power. Né? Concluindo, viu, professor? Eu paro por aqui, pronto. Desculpa, Jorge, falei um pouquinho mais aqui do meu tempo. Não, se você quiser dar uma conclusãozinha ainda, você tem um tempinho aí. Não, tá ótimo, tá ótimo. Renildo. Antes de Renildo, eu só queria lembrar aqui o seguinte, né? Fazer mais um comercialzinho aqui, no intervalo, que é o seguinte. Lembrando que nós temos ainda 4 meses do webinário, segundo webinário China Atual, amanhã, às 10h30 e às 13h30, e no sábado, também, às 10h30, no caso, sábado, às 10h30, a mesa é Estratégias da Ascensão Chinesa, e à tarde, às 13h30, a presença da China na Bahia. Então, agora, Renildo aí com seus minutos finais aí, 8 minutos. Da minha parte, eu ficaria satisfeito se Isabela continuasse a falar, que eu fico muito contemplado com as posições de Isabela, as reflexões, as explicações, os argumentos. Concordo muito com Isabela, né? Então, o que eu poderia fazer aqui seria só complementar o que ela já explicou muito bem, né? Essa questão, vou tratar de duas questões, porque Jorge enumerou uma lista, um rosário de pontos que... Mas é tudo articulado, está tudo mais ou menos... A pergunta é uma só. E sobre a emancipação humana, essa questão da emancipação humana, eu acho que muito importante surgir, aparecer uma questão dessa natureza. Às vezes a gente discute muito sobre muitos problemas e uma questão tão crucial que o problema da emancipação às vezes não aparece, né? Então, uma ótima questão levantada. Mesmo porque nós estamos falando de um momento no século XXI, depois de experiências de tentativa de socialismo, e grandes lutas, grandes batalhas, e uma situação de grandes dificuldades, muita opressão, muita exploração, que o povo sofre, os trabalhadores, em todo o mundo, as liberdades, os direitos, há uma certa vingança do capital contra o trabalho, uma negação da liberdade sistematicamente. E a China, então, a Revolução de 1949, ela gerou grandes esperanças. A Revolução de 1949 na China, inspirou a juventude no mundo inteiro, movimentos sociais. E nesse momento, quando a China atinge esse patamar tão grandioso de vitórias espetaculares na economia, né, na tecnologia, mas como é que fica a emancipação humana? Onde está o projeto
de emancipação humana. Esse é um problema muito importante. A China, eu acho, né, eu estou convencido de que a China recorreu ao capitalismo para promover seu crescimento, seu desenvolvimento, e entrou numa espécie de armadilha, porque a lógica da acumulação de capital ela é muito poderosa. Subestimar a lógica de acumulação de capital, a coerção para acumular capital, isso são questões estruturais. Você colocou em movimento essa lógica, esse movimento, depois a reverter, que eu acho que parece que o Xi Jinping está querendo reverter, está querendo esse processo, é muito mais difícil. O capital já está instalado, já penetrou, as massas já estão sob exploração. Como é que você volta atrás? Como é que você reverte isso no sentido da emancipação humana? É muito difícil. São as relações. Eu vi recentemente uma pessoa comentando sobre a China que o problema da propriedade privada na China não tem nenhuma influência, não tem nenhuma importância, porque as relações sociais de produção controlam a propriedade privada. Meu Deus do céu! Esse rapaz não leu Marx? A propriedade privada é uma expressão jurídica, é uma forma jurídica das relações sociais de produção. Então, eu acho que relações sociais de produção, como estão penetradas, majoritárias, dentro dos Estados Unidos, inclusive com grandes capitais, todas as grandes, mais importantes multinacionais, transnacionais, estão lá dentro da China. E a lei do valor no mercado, o império da lei do valor no mercado, está lá. As transações são feitas através do mercado. A economia existe mediada pelo mercado na China. É compra e venda. É a lei do valor que vai determinar a distribuição do trabalho, né, o sucesso ou o fracasso dos investimentos, né, os lucros, etc. É a lei do valor. Então, falam muito em planejamento, falam tanta coisa sobre planejamento. Né? É evidente que há uma força imensa de controle, regulação e planejamento na China. Por isso que é um processo muito diferente do neoliberalismo, como Isabela explicou muito bem aqui. Né? É outra coisa. Mas não é, mas é um planejamento dentro do capitalismo, com a propriedade, compatível com a propriedade privada e com o mercado. Então, com o mercado, como dizia Marx, os agentes econômicos, as classes, estão na economia e na sociedade trabalhando-se como se essas relações fossem invertidas. Né? As determinações fossem pelas costas dos produtores, fetichizadas. Então, para você ter a emancipação humana, precisa que o indivíduo tenha liberdade, tenha controle, a classe trabalhadora tenha controle econômico, controle político, né? Que as potencialidades dos indivíduos estejam sendo no posto de comando, e não o capital. Então, essas coisas. Então, essa missão de Xi Jinping de reverter esse quadro, isso aí, se existir essa missão, né, é uma batalha muito difícil, é uma tarefa muito difícil, porque é óbvio que reprimir os grandes conglomerados com política antitrust, tudo isso é importante, mas o problema são as estruturas que estão estabelecidas, instaladas em funcionamento na China.
Vai expropriar os expropriadores? Os expropriadores na China serão expropriados? Vai fazer o quê com os capitais de Hong Kong, de Taiwan, com a Foxconn? Vai fazer o quê? Vai nacionalizar? Como? Né? Então, são problemas. Entrou num buraco, desse ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista da dominação, que é muito difícil sair. E é muito difícil sair para construir essa emancipação humana. Né? Então, meu tempo acabou, eu ficaria por aqui. Né? E faço um convite, depois da pandemia, juntamente com o Jorge, para trazermos aqui a nossa Isabela Nogueira para uma palestra presencial aqui na UFBA, em futuro próximo. Tá ótimo. Muito obrigado, Renildo. Muito obrigado, Isabela. Realmente foi um debate bastante rico, todo mundo aí elogiando o debate. Agradecer mais uma vez, Isabela, por ter se disponibilizado para estar aqui e fazer essa magnífica palestra, assim como Renildo, com muita complementariedade entre as duas, né? Convergentes, mas também com complementariedades importantes, abordagem de temas e particularidades diferenciadas. Então, a gente reafirma isso, assim como o nosso desejo de manter uma relação aí de parceria mais prolongada, conjuntamente também com os companheiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria aqui, antes de encerrar, lembrar a todas e todos que as mesas ficam disponíveis no YouTube, então pedir a vocês que contribuam fazendo o compartilhamento, curtindo a live, fazendo o compartilhamento e também se inscrevendo no canal de TV da TV UFBA no YouTube e também ajudando a divulgar e participando das 4 mesas do webinário China Atual, que ainda teremos amanhã e sábado. Então, encerramos aqui. Muito obrigado pela participação de todos e todas.